Olá pessoal, eu sou a Gabriela, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Upskill e hoje nós vamos fazer um aulão de revisão de literatura para você que vai fazer aí esse final de semana a prova do PISM 1. E antes de iniciar, eu já quero aqui dar um puxão de orelha se você é aquele candidato que subestima a literatura na hora de estudar para as provas, tá? Eu gosto sempre de lembrar que a literatura ela é objeto de estudo de língua portuguesa, de história, geografia, artes, biologia, então ela vai servir aí de suporte para todas as disciplinas quando você estiver fazendo a avaliação. E nós vamos começar aqui contextualizando para vocês o que é a literatura. Eu gosto muito de dizer que a literatura ela é fruto da sociedade, porque a literatura ela sai do meio social e ela retorna ao meio social. Se me permite até uma adaptação, eu gosto de dizer também que a literatura é para o povo, assim como o povo é para a literatura. E a literatura, ela assume diversas funções. Ela tem uma função social, caráter de denúncia. Ela também tem a função apenas de entretenimento, né? Sabe aqueles momentos tensos que a gente vive aí no mundo, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial? A literatura também vem como uma forma de entreter as pessoas, né? Tirar um pouco o foco. E também, muitas vezes, como eu mencionei, fazer denúncias sociais. E nós vamos fazer aqui uma viagem no túnel do tempo, só para vocês entenderem, porque às vezes a gente se questiona, né? Professora, mas por que, né? Já que a literatura ela é esse fruto da sociedade, por que a gente tem tantas divisões aí de períodos literários? Vamos pensar o seguinte. A sociedade, ela é mutável, ela não é estagnada, ela não para lá milhares de anos e fica ali da mesma forma, sem avanços tecnológicos, sociais, sem mudanças, né? E a literatura, por ser fruto da sociedade, ela também vai acompanhar esses avanços sociais, tá? E é por isso que nós temos os períodos literários. Se a gente faz essa viagem no túnel do tempo, nós vamos lá para o século XII, século XIV, nós vamos nos deparar com o trovadorismo, que é um dos primeiros registros aí literários que a gente tem na história da literatura. E o trovadorismo, como que ele se manifestava, né? Isso tudo aqui é só para a gente fazer um apanhado da literatura para vocês entenderem essa importância literária. O trovadorismo, ele era muito lírico, né? Lírico é música, a gente tem lá o instrumento musical lira e por isso a gente chama de lírico, né? E os poetas faziam ali as suas poesias, seus poemas, e eles recitavam, declamavam esses poemas, né, ao som de instrumentos musicais, como a lira e outros instrumentos também. A temática nessa época do trovadorismo era de muito amor, de muito sofrimento amoroso, tinha ali uma questão até mesmo de uma idealização da mulher perfeita, mulher ideal. Eu fico só imaginando essa idealização da mulher ideal nos tempos que nós vivemos hoje. Ainda bem que a literatura também não tem o objetivo de agradar ninguém, não é mesmo? E que ela também muda conforme a sociedade vai avançando, né? Mas além disso, ela também tinha temática ali do sistema feudal, né? Faziam as críticas sobre as divisões de terra e tudo mais daquele período. E se a gente, né, dá um avanço aí no tempo, nós vamos agora lá para a Revolução Industrial, bem mais atual, onde nós temos vários movimentos literários, entre eles o romantismo, o realismo, e ele já vem com um ideal completamente diferente, porque esses manifestos literárias, essas manifestações, elas tinham, entre tantas funções, uma que eu considero que tem um destaque muito grande, que é a de denúncia social. A gente pode perceber nas obras, né, Machado de Assis e vários outros, que eles tinham um compromisso social muito grande em fazer as denúncias. Por quê? Qual era o cenário da Revolução Industrial? Nós temos ali um avanço tecnológico, um avanço da globalização, capitalismo cada vez mais em alta, e isso faz com que surja na sociedade muitos problemas sociais, né? Aquelas pessoas que ficam ali à margem, aqueles que não são vistos nem ouvidos pelo poder público. E quem é que dá voz a essas pessoas? A literatura, porque através da literatura os poetas eles registram os problemas sociais, todas essas negligências que acontecem na sociedade e mostra isso para o povo. Mais uma vez a literatura provando para a gente como que ela é um fruto da sociedade e entre tantas funções a importância que ela tem.
E agora nós vamos dar mais um salto nesse momento, né, nesses períodos literários. E se você viu lá o seu edital, estudou direitinho com compromisso, você viu que o que está sendo cobrado, né, para a avaliação, as provas que você fará esse final de semana, é sobre o contemporâneo, né? Nós vamos trabalhar agora a poesia, a literatura, a arte contemporânea, os prosadores contemporâneos, né? E um dos assuntos abordados ali é a Tropicália. Só que antes de falarmos, né, sobre a Tropicália, nós precisamos entender o cenário, o que estava acontecendo antes. Por volta de 1958, nós temos o que no Brasil? O movimento da Bossa Nova. Lembra, né? Aquelas músicas que a gente já ouve e a gente pensa que vontade de ir para o Rio de Janeiro, Praia de Ipanema, né? Já dá essa vontade, porque são umas músicas bem gostosas, umas músicas bem a cara do Brasil. Tinha, sim, né, a característica ali do jazz americano, mas tinha o samba, tinha o pagode, tinha o jeitinho brasileiro de fazer música, de certa forma, né? Eu gosto de dizer que esse é um período também bem brasileiro. Nós tínhamos ali Tom Jobim na música, Vinícius de Moraes na poesia, na literatura de uma forma geral. E logo após esse momento da Bossa Nova, nós temos o quê? Nós temos o momento da Jovem Guarda. A Jovem Guarda, deixa eu só voltar aqui o slide. A Jovem Guarda, ela é um momento, né, na literatura brasileira que ela vem meio que, não necessariamente embate a Bossa Nova, mas ela é bem diferente. A gente fala da Jovem Guarda, a gente já lembra que é de Roberto Carlos, Erasmo, né, esses personagens aí da Jovem Guarda que fizeram história nesse período. E eles não tinham, né, aquela coisa do samba, né, do jazz. Muito pelo contrário, eles vêm com uma cara completamente diferente. Porque o que estava acontecendo no momento em que a Jovem Guarda estoura aqui no Brasil? Estava acontecendo um sucesso estrondoso dos Beatles lá fora. E o mundo inteiro estava com os olhos voltados para essa cultura, né, para essa música, para essa poesia dos Beatles, né? E aí a Jovem Guarda vem como um reflexo desse sucesso todo. A gente começa a ter um rock mais aflorado, né? A presença da guitarra, e tudo isso incomodou muito a galera da Bossa Nova, tá? Chegaram a fazer, acreditem se quiser, uma passeata, eu ia falar carreata, mas carreata a gente tem nos dias atuais, né? Eles chegaram a fazer uma passeata contra a guitarra, sobrou até pra guitarra, não dá nem pra gente imaginar esse cenário, né? Mas isso aconteceu de fato. E houve aí muitas tretas, né, entre a galera da Bossa Nova, a galera da Jovem Guarda. Tá, professora, mas cadê a Tropicália no meio disso tudo? E é aí, exatamente aí, que vai surgir a Tropicália, né? A Tropicália, ela já é um movimento que vem despretensiosamente para unir Jovem Guarda e Bossa Nova. Tá passando aqui para vocês no vídeo, vocês conseguem ver essa capa de um álbum que é Tropicália ou Panis et Circenses, que deu aí o estouro da Tropicália no Brasil. E o que significa isso? Tropicália, né? Brasileiro, país tropical. Panis et Circenses, pão ou circo, que já é uma referência lá a Roma, né? Dê pão e circo à galera e o povo vai se divertir. Então, nesse momento de caos que vivia aí essa rivalidade entre Bossa Nova e Jovem Guarda, vem a Tropicália para unir os dois. Chega de palhaçada, vamos fazer o povo se divertir. Deixa a guitarra, deixa o samba, deixa o tambor, vamos juntar a galera toda. Nessa capa aqui a gente tem a Rita Lee, nós temos os Mutantes, nós temos Gilberto Gil, toda essa galera do movimento da Bossa Nova, do movimento da Jovem Guarda, unidos juntos, né, para fazer, né, com que esse movimento não segregue as pessoas, mas que una, né, as pessoas ali. O que é interessante? Porque além da música, principalmente se a gente for pegar essa questão do sucesso estrondoso que foi o Beatles, né, a gente consegue perceber que eles tiveram uma influência muito grande não só na música, mas também nas vestimentas, os cabelos coloridos, cabelos bem cheios, aquelas roupas
com plumas, né, as botas, tudo isso veio com muita força aqui para o Brasil. E aí, nesse momento da Tropicália, tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer de forma alguma, que é o Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, ele trouxe lá na Semana da Arte Moderna de 1922 a ideia da antropofagia. O que é a antropofagia? Deixa eu mudar aqui também o slide. Essa ideia da antropofagia que o Oswald de Andrade trouxe lá em 1922, na Semana da Arte Moderna, é a ideia do que? Eu pego o estrangeiro, devoro o estrangeiro e transformo em uma arte maior, transformo em uma arte brasileira. Vou melhorar o que vem de fora, eu não vou negar o estrangeiro, né? Eu vou pegar tudo aquilo que me interessa, vou devorar e vou criar uma arte nova. E a Tropicália, ela faz isso, porque tinha uma galera que era contra, né, a ideia de você trazer o estrangeiro para cá, queria que a arte brasileira fosse valorizada. E a Tropicália fala que não tem problema, a gente pode ter tudo isso, né? Por isso que a gente chama isso até de uma geleia, né? Uma mistura de informação, de cultura e tudo mais. E olha o que é mais interessante, né? 40 anos depois, 1922 a 1960, 64, já se passaram mais de 40 anos e Oswald de Andrade continua sendo lembrado ali com o seu ideal de antropofagia. Outro detalhe muito importante que a gente não pode deixar de analisar quando a gente está estudando literatura é o cenário social, o cenário político. Prestem atenção, toda a questão de literatura de vocês está ambientalizada dos anos 50, 60, 70 até os dias atuais, tá? Porque contemporâneo é o que a gente está vivendo também. Iniciou lá na década de 50, 60 e permanece até os dias atuais. Mas se nós formos pegar o marco inicial, 50, 60, o que acontecia no Brasil? Ditadura militar. O Brasil estava vivendo o auge da ditadura militar, então isso vocês têm que entender. Isso aqui vai ajudar vocês, inclusive, lá em história, tá? Mais uma vez mostrando para vocês a importância da literatura como um fator que vai ser utilizado na prova de vocês. Por que que isso é importante? Porque a gente sabe que a literatura muitas vezes tem essa função social aí de denúncia. E naquela época, se a gente for pegar a Jovem Guarda tinha aí um carinho, né, da ditadura, não vou dizer da ditadura, mas os representantes ali. Mas por que que tinha, de certa forma, um carinho? Porque eles usavam todos os recursos possíveis para que a mensagem que eles queriam fosse passada para o povo sem que fosse percebida, notada ali pelo regime de ditadura militar. Então a galera não entendia as letras metafóricas, né, as figuras de linguagens que a gente tinha ali nas letras da galera da Jovem Guarda, principalmente, né? Roberto Carlos, por exemplo, mesmo com toda a simpatia, ele ainda conseguia fazer, né, as músicas dele, fazer críticas, né, contra o sistema que a gente vivia ali na época, assim como vários outros artistas, lógico, né? E logo após, né, todo esse sucesso estrondoso, efervescente que foi a Tropicália, nós tivemos o quê? A poesia marginal. Não necessariamente logo após, né? Ali no mesmo momento em que tudo acontecia, nós tínhamos ali a poesia marginal, final da década de 60, início de 70. E a poesia marginal, eu sou suspeita para falar porque eu acho que ela é diferente de todos os movimentos literários que a gente tem, né? Principalmente aqui no Brasil. Ela é autêntica, ela é livre, ela quebra todos os padrões. Inclusive, eles não tinham vínculos com as editoras. Mas peraí, vamos voltar, vamos passo por passo. Poesia marginal, vamos entender o termo marginal. É importante que você não confunda o termo marginal com essas notícias que a gente vê aí de reportagens. Ah, os marginais invadiram. Não, a gente não está falando de bandido. Marginal, principalmente na literatura e em diversos contextos sociais, refere-se às pessoas que estão à margem da sociedade. São aquelas pessoas que não são vistas, não são ouvidas pelo poder público, muitas vezes são, né, ignoradas ali. E essas pessoas que estão à margem, elas começaram a produzir poesia também, que é a poesia marginal. E eles, como eu falei, eles não tinham vínculo com nenhuma editora famosa, né? Eles produziam os próprios textos deles, as próprias poesias, e não é que eles eram ricos, não.
Você imagina, você consegue imaginar que eles produziam essa poesia deles sem ter uma editora? Eles faziam isso através do mimeógrafo. Eu acredito que vocês não conhecem. Depois pesquisa lá uma imagem do mimeógrafo. Eu também não conheci, né? Mas os nossos pais com certeza tiveram aí acesso ao mimeógrafo, onde eles datilografavam, que é uma máquina, né, de digitar. Eles datilografavam, digitavam ali os poemas dele e produziam. E esses poemas também, eles não circulavam na sociedade como circulavam as poesias, né, dos outros poetas famosos. Eles circulavam de que forma? Nos shows, nos festivais de rua que aconteciam, porque antigamente tinha muito disso, né? Promoviam uma festa, um evento, e os artistas, não apenas musicais, mas os artistas da literatura, da arte de forma geral, eles eram divulgados nesses shows, nesses eventos, e ali a poesia deles começava a circular. E aí nós vamos entender agora um pouquinho das principais características da poesia marginal. Já vai anotando aí num cantinho, tá, no seu caderno, na sua folha, para que você possa compreender. A poesia marginal, como eu falei, ela não tem compromisso com a norma culta, com o padrão da língua portuguesa. Ela quebra esses padrões, né? Ela tem uma linguagem muito simples, muito direta, muito objetiva. A gente vai ter a presença de muitas gírias, de muitos ditados populares, né? Tudo isso que vai enriquecer muito essa poesia marginal. E eu esqueci de falar para vocês um detalhe, que foi a inspiração, né? Uma característica que eles trouxeram também do exterior, que foi o movimento hippie que acontecia lá fora. Então eles trouxeram um pouquinho dessa característica também para a poesia marginal. Professora, quais são, né, os principais autores? Eu trouxe 2 aqui para a gente trabalhar um pouquinho, entender um pouquinho sobre as obras. O primeiro que eu queria comentar com vocês é Paulo Leminski. Todo mundo já deve ter ouvido falar aí em Paulo Leminski. Paulo Leminski, ele teve em 2013 um livro dele chamado Toda a Poesia, que foi publicado e se tornou um best-seller. Gente, vocês têm noção do que é um livro de poesia cair no gosto da população, fazer tanto sucesso? Isso é extremamente difícil, mas o Paulo Leminski conseguiu, somente em 2013, mas conseguiu. Eu acho até interessante a gente puxar um link aqui sobre essa questão tardia do reconhecimento, né, da poesia marginal, porque na época lá, quando, né, houve o sucesso, não vou dizer o sucesso, mas o lançamento, de certa forma, né, da poesia marginal, por volta de 60, 70, a poesia ela não teve tanto reconhecimento. Isso é um pouco óbvio, um pouco claro pra gente, porque ela não surgiu da elite, ela surgiu de quem estava às margens. Então era difícil que essa população ganhasse o reconhecimento. Graças, né, ao tempo, aos vestibulares que têm dado devido valor e reconhecimento, hoje a poesia marginal ela é muito conhecida e muito divulgada. Então, inclusive, esse livro Toda a Poesia, de Paulo Leminski, que é uma indicação que eu deixo para vocês, principalmente já que vocês vão fazer, né, essas provas aí, final de semana, para que vocês conheçam um pouquinho mais das características da poesia marginal. E falando, né, em vestibulares, um outro autor muito famoso, Chacal. Acredito que vocês também já ouviram falar nesse nome. Chacal, ele teve um poema que caiu também aí no vestibular do Enem. Eu vou recitar para vocês aqui rapidinho. Se o mundo não vai bem, a seus olhos, use lente ou transforme o mundo. Ótica olho vivo, agradece a preferência. A gente consegue perceber aqui nesse poema várias características, entre elas o humor e a ironia. Eles utilizavam muito da ironia como recurso para construir os poemas dele, né? Tipo assim, se não tá tudo bem para você, tome as suas medidas, tome as suas precauções. A gente agradece. Obrigada, volte sempre. Né? Estamos aqui à disposição. Esse é o conselho que eu tenho para dar para vocês. E outra característica também da poesia marginal é a questão da mistura da publicidade, né? Junto com os poemas. É como se Ótica Olho Vivo fosse, né, uma empresa especializada no tratamento que a pessoa estava ali buscando, né, para solucionar os problemas da vida dele. Então essa poesia marginal ela é muito rica. Os poemas, assim, a gente tem poemas mais curtinhos, nós temos poemas maiores, mas de forma geral é muito rica, mesmo que ela não atenda, na maioria das vezes, o padrão ali da língua portuguesa.
E logo após a poesia marginal, nós temos o que no cenário? A poesia concreta, que iniciou em 1958, mas perdurou 60, 70, também auge da ditadura militar. E a poesia marginal, ela teve o auge dela com a publicação da revista Noigrandes, que significa Antídoto contra o Tédio. E essa é a proposta da poesia concreta, né? É divertir o povo. Tá um tédio. Poxa, a gente está vivendo momentos tensos aqui no Brasil, né? Cenário de ditadura. Vamos divertir o povo, né? É uma arte leve, de certa forma, né? A poesia concreta. E para a gente entender essa questão do concreto, vamos voltar um pouquinho lá para as aulas do 6º ano de língua portuguesa, onde o professor vai te ensinar ali a diferença de um substantivo abstrato e um substantivo concreto. Vamos pensar o seguinte, a gente aprendeu assim, substantivo abstrato é aquilo que eu não posso pegar. Acho que todo mundo estudou assim, não é? O substantivo concreto é aquilo que eu posso pegar, é tudo que eu posso pegar. Mas se a gente parar para pensar bem, nem tudo que é concreto a gente consegue pegar. Imagina, o avião, o trem, são concretos, mas você não consegue pegar com a sua própria força, sozinho, é impossível. Então nós vamos adquirir, né, a partir de hoje, uma nova definição para o concreto. Concreto é tudo aquilo que tem forma definida. E a poesia concreta é isso, porque ela envolve a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ela envolve também o visual. A poesia concreta, ela tem forma, ela vai envolver esses aspectos também. Tem até um exemplo aqui de um poema que eu trouxe para vocês, da poesia concreta, que é Lixo, de Augusto de Campos, de 65. Augusto aí um dos autores, também poetas, desse movimento da poesia concreta. Vamos observar essa imagem, a gente vai ver aqui que lixo está escrito com várias palavras, escrito luxo, né? Qual é a mensagem que esse poema quer passar, né? A gente tem aqui uma crítica sobre o meio ambiente, nós temos aqui uma questão do algumas pessoas têm muito, enquanto muitas pessoas têm pouco. Aquilo que é lixo para você é luxo para quem pouco tem. Olha só o tanto de crítica que nós temos em uma poesia concreta que tem apenas duas palavras, luxo e lixo. Nós temos diversas críticas, diversas observações que a gente pode fazer. Olha aqui nesse poema também uma referência ao barroco. Por que ao barroco, que também é um movimento literário? Olha só a fonte que foi escolhida para construir, né, a palavra lixo através de luxo. É uma fonte luxuosa, é uma fonte cheia de detalhes, uma fonte rica, exagerada, e o barroco é um movimento literário muito rico, muito exagerado. Então a gente tem aqui também a presença não sem motivo, né? Porque o luxo é algo luxuoso, é algo muito valoroso, né? Materialmente falando. Então não foi à toa que escolheram essa fonte. Até a fonte ela era muito bem pensada. Por que cada detalhe importa muito na poesia concreta? Porque a gente lida com a forma, com o visual. Um outro detalhe importante que a gente tem na poesia concreta é que, diferente das outras poesias ou romances, né, que a gente tem, como que é a leitura padrão? Você começa da esquerda para a direita e de cima para baixo. Você não vai começar a ler uma poesia convencional de baixo para cima, né? Tem um padrão de leitura. Já a poesia concreta, ela não exige nenhum padrão de leitura. Vamos voltar de novo a atenção para esse poema, Lixo. Você pode olhar para qualquer lugar, a sua percepção vai ser a mesma. Eu tenho aqui uma crítica, eu tenho aqui um poema muito bem estruturado, eu posso começar de cima para baixo, de um lado para o outro. É claro que quando um artista ele faz uma obra, ele já tende a direcionar o olhar de quem está lendo ou de quem está observando a partir de um determinado ponto, mas isso não é obrigatório de certa forma. Você pode partir de onde você desejar partir, porque a sua percepção, no final das contas, será a mesma. E eu acho isso um verdadeiro luxo na poesia concreta. Outra questão que a gente pode observar aqui sobre a poesia concreta é o que? Tudo isso acontecia lá no governo também de Juscelino Kubitschek, quando a gente fala ali de 1950 e poucos, né? Que tem aí o surgimento
de Brasília, fazer crescer Brasília 5 anos, 50 anos em 5 anos, né? Essa era a meta, fazer Brasília crescer de forma muito rápida. E o que o poema concreto oferece pra gente? Praticidade, rapidez. Em meio a tantas coisas acontecendo, eu tenho aqui um poema prático, eu tenho um poema rápido. Então ele também atende ao que a população está buscando ali na época. É uma outra característica muito importante da poesia concreta. E você deve ter observado, né, lá no edital, que o edital sugere para você estudar alguns poetas, né, alguns escritores contemporâneos ali, e eu quero dar uma atenção especial para Ferreira Goulart, porque Ferreira Goulart, ele foi um poeta do concretismo, tá? Então ele participou muito ativamente desse movimento, só que em determinado momento ele rompe com o concretismo e ele funda ali o neoconcretismo. Inclusive, há várias tretas, né, entre a galera do concretismo e o Ferreira Goulart, porque em determinado momento ele entendeu que aquilo não era arte que ele queria fazer, que aquilo não funcionava, enfim, ele sai fora do meio ali do concretismo. E Ferreira Goulart, ele era muito crítico, fazia severas críticas ao regime ditatorial que a gente vivia, né, de ditadura militar. Então ele foi perseguido e ele chegou a ser exilado, né. Ele fala, né, ele deixou esse relato pra gente de que na verdade ele não foi apenas exilado, ele saiu do Brasil como se ele fosse foragido, um bandido, porque ele estava sem os documentos dele. Então, além de tudo, ele saiu com uma mão na frente e outra atrás em questão assim de documento, de pertencimento, né? E é importante a gente entender que todos esses movimentos que aconteceram ali na ditadura militar, nesse momento tenso que o Brasil vivia, né? Cada movimento tinha o seu jeito particular de fazer críticas ou não ao que estava acontecendo. Por exemplo, os poetas marginais, eles não queriam embate direto. Eles eram tão assim marginais, estavam tão à margem, que eles sabiam que, na verdade, o governo estava pouco se importando com eles. Então, eles não tinham uma preocupação em fazer críticas diretas, diferente, né, de outros movimentos, diferente de outros poetas como a Ferreira Goulart, que, embora fosse do concretismo, a gente pode até deduzir que tenha sido um dos motivos para ele sair, né, do movimento. Ele já fazia críticas bem duras, bem severas. Gilberto Gil, né, Caetano Veloso, outros artistas que também foram exilados porque faziam críticas diretas também ao governo. Então, cada movimento tem a sua particularidade, o seu jeito ali de criticar ou não o que está acontecendo na sociedade. E uma das obras mais famosas do Ferreira Goulart que eu quero trazer aqui para vocês é o poema O Açúcar, que eu vou fazer a leitura dele e a gente vai entender o quão crítico esse poeta é, tá? O Açúcar, Ferreira Goulart. O branco do açúcar, que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que dissolve na boca. Mas este açúcar, ele não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tão pouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio e tão pouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana, e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale, em lugares distantes onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos. Plantaram e colheram a cana, que viraria açúcar, em usinas escuras. Homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Gente, percebam aqui a forma delicada e de certa forma também cruel que ele, não cruel por parte dele, mas quão cruel é o relato que ele traz, né? Qual que é o cenário? O eu poético, ele está lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, olha que tristeza, bem em Ipanema, tomando um café gostoso em uma manhã ensolarada, e aí ele começa, né, a refletir sobre
sobre este café que ele está tomando, mais especificamente sobre o açúcar. E tem um motivo para ele escolher falar do açúcar, tá? Ele poderia ter falado, por exemplo, do próprio café, o pó do café, que ele também conseguiria fazer essas críticas, mas ele escolhe o açúcar por um motivo muito específico, né? Veja bem, nós temos aqui uma figura de linguagem que é a antítese, que é usar expressões com sentidos contrários para criar um drama, um contraste. A gente pode perceber que ele vai utilizar aqui a expressão, deixa eu achar, onde que tá? O branco açúcar que adoçará, o termo adoçará, ele vai utilizar aqui no final, no último verso, vida amarga. Olha só, esse jogo de palavras que vão em sentido contrário uma à outra, né? O doce e o amargo, ele foi escolhido de forma muito cuidadosa, porque o café dele é doce, a vida que ele leva é doce, mas a vida de quem produziu este açúcar não é nada doce, é uma vida muito amarga. Tanto é que ele diz aqui que essas pessoas morrem de fome por volta dos 27 anos. Então ele está fazendo uma crítica à produção, né? Como que é produzido esse açúcar até chegar em mim, que estou aqui me deleitando com esse café maravilhoso, né? Então ele faz uma crítica muito sutil, mostrando uma realidade muito dura dos trabalhadores que estão ali por trás de todo esse processo. Então não é à toa que ele escolhe o açúcar, porque o açúcar, ele é branco, né? Ele é cristalizado. O pó de café, por exemplo, poderia levar para outras interpretações, mas ao escolher o açúcar, ele trabalha com essa questão ali da delicadeza, da suavidade, da doçura, e não com a amargura, por exemplo, que tem o pó de café. Então, Ferreira Goulart, para mim, ele é um dos poetas mais notáveis desse período todo. E, antes de finalizar também, agora eu prometo, tá? A gente já está finalizando. Eu só quero aqui puxar um parênteses para Clarice Lispector. Eu sou suspeita para falar, mas eu acredito que quase todo mundo reconhece, né, o quão grandiosa é a Clarice Lispector. E a Clarice Lispector, que também foi sugerida pelo edital, pode ser sim que caia ali em algum momento alguma temática que o conhecimento sobre ela te ajude, porque a Clarice, ela é diferente de todas as autoras assim que eu pelo menos busco separar e destacar, porque ela tem uma leitura muito intimista, muito subjetiva. Ela escreve, ela tem as linhas do poema, mas nas entrelinhas ela tem ainda mais conteúdos, né? Então leia ali o máximo de obras ou resumo de obras que você puder da Clarice Lispector, porque ela é sensacional e os vestibulares gostam sim muito de cobrar Clarice Lispector. E claro, estude um pouquinho também sobre os outros autores que eu não consegui trazer aqui para vocês, mas nós temos o objetivo de cada vez mais trazer mais conteúdos para vocês, então acompanhe a gente que tem muita novidade vindo por aí.